O tema que nós vamos falar agora, que vamos estudar, é a continuação do tema que temos vindo a estudar e que vamos durar algum tempo a estudar esse mesmo tema. Foi muito cedo que despertei, porque se há uma coisa que está a trazer ganha de conhecer cada vez mais, é a vida que Noé viveu e os seus contemporâneos, e também a relação que isso tem com os nossos dias. Então o tema de hoje e de logo à noite, quero já dizer àqueles que estão, nós não vamos poder estar às 5 horas, e então vamos passar esse estudo. Temos que agora começar com os estudos bíblicos, e então vamos fazer este estudo às 8 da noite, depois nós vamos deixar mais uma mensagem no canal, quer dizer que às 5 não teremos, e esse estudo passará para as 8 da noite. Então, o estudo que nós vamos fazer tem 3 etapas. São 3 etapas na vida de Noé. Como vimos, também já num desses estudos, Moisés passou por 3 etapas na sua vida. Egito, deserto e depois deserto. 3 etapas. O cristão, para receber a salvação, tem que passar por 3 etapas. A primeira etapa é a conversão, santificação e glorificação. Então nós vamos ver isso também em relação aos tempos de Noé. E vamos ver que Noé vai passar por 3 fases no tempo em que ele viveu. E quais são essas 3 fases? Obediência, provação e escape. Portanto, como aconteceu com Noé, vai ter que acontecer connosco. Nós vamos passar por 3 etapas. Obediência, provação e escape. E é isso que nós vamos começar a estudar hoje. As 3 etapas para a vitória. Gostaria de poder abrir convosco as Escrituras no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. E gostaria que alguém pudesse ler. Ainda não saudei os irmãos, o meu querido irmão Francisco, também a irmã Marisa, que Deus vos abençoe grandemente, e é uma grande alegria podermos estar todos juntos, além da irmã Elsa e também do Ramiro e os meus netos, etc. Vamos então para Gênesis, capítulo 6, e vamos ler do 14 ao 17. E eu gostaria que alguém tivesse a vontade de ler estes versículos. 6, 14 a 17. Quem é que gostaria de ler esses versos? O 17? Muito bem. Vamos aqui ver algumas coisas que eu considero muito importantes. A primeira é, como nós temos vindo a ver,
que os espíritos e os demónios e os tais ditos gigantes, como vimos no livro de Enoque, criaram o caos na terra. E como vimos ontem à noite, os arcanjos, desde o céu, a olharem para a terra, viram quanto sangue, quanta crueldade, quanta maldade. E então eles fizeram entre eles uma reunião e disseram: nós temos que falar com o Todo-Poderoso. Nós temos que falar com o Eterno e mostrar-lhe que há urgência em que ele faça alguma coisa pelo povo que está na terra. E nós sabemos que Deus imediatamente ele enviou alguém. Agora não foi porque eles lhe pediram que ele enviou. Não. Tudo para Deus tem um tempo determinado. Quando eles se aperceberam da crueldade, e quando nós lemos no livro de Enoque, capítulo 9, capítulo 10, no capítulo 15, e por isso é que não quiseram pôr dentro da Bíblia esse livro, nós apercebemos que Deus não tinha outra coisa a fazer, que era destruir esta terrível humanidade. Queridos irmãos, nós sabemos, por aquilo que lemos ontem, que eles, os arcanjos, falaram com Deus e Deus imediatamente mandou um arcanjo, Uriel, falar com Noé. E ele veio falar com Noé e disse a Noé: a situação em que a terra está não tem mais condição de habitabilidade. Deus vai destruir a terra. Queridos amigos, mas há uma coisa que eu quero dizer-vos e que nos alegra muito. Nós podemos estar no lugar mais terrível da terra, mais delinquente da terra, mas Deus não trata os fiéis como trata os infiéis. E Deus de imediato enviou aquele arcanjo para falar com Noé. E disse-lhe estas palavras: faz uma arca. Indicou-lhe a melhor madeira. Já falámos isso sobre o santuário, o porquê desta madeira. Deu-lhe as medidas. Tudo o pormenor. Mas agora estava na decisão de Noé fazer ou não fazer, obedecer ou não obedecer. Mesmo diante de tanta crueldade, de tanta mortandade, de tanto sangue derramado, ao ponto daqueles seres comerem tudo o que havia na terra. E quando não havia mais nada para comer, começaram a comer as próprias pessoas. E começaram depois a envolver-se também com os animais. Ou seja, aqueles seres diabólicos não perdoaram nada nem ninguém. E, queridos amigos, dentro de poucos dias, os vossos olhos vão ver o mesmo cenário na história da Terra. Os nossos olhos, se nós pertencermos aos 144 mil, e eu gostaria que sim, os nossos olhos vão ver o mesmo cenário. Um cenário de crueldade jamais visto.
Agora, queridos irmãos, é neste contexto que Deus diz a Noé, faz uma arca. E quero-vos dizer mais uma vez aquilo que disse ontem à noite. Quando ele disse, faz uma arca, notem como é que ele disse a Noé para fazer. Diz aqui assim, vamos ler agora o versículo 14. Notem o que ele diz. Faz para quem? Para ti. Ou seja, aquilo que Noé recebeu uma ordem, e ele diz, Noé, tu és o único que mereces uma arca. Faz para ti. Mas quando Deus lhe ordenou as dimensões, Deus viu e mostrou a Noé que, apesar de lhe ordenar faz para ti, ele dá a possibilidade, através daquela construção, de ser para muitos mais além de ti. Queridos amigos, estamos a viver num mundo em que as famílias, as pessoas estão a cair aos pedaços. E eu ainda, a pessoa que nós vamos visitar esta tarde, a Catarina, eu quando estive ali com ela, eu disse, meu Deus, as pessoas hoje não vivem, as pessoas sobrevivem. As pessoas não sabem, como ela me dizia, eu não sei o que ia fazer à minha vida. As pessoas não têm mais alternativa. E então o que é que nós precisamos? É de lhe mostrar e de os trazer até à arca que nós construímos, mostrar-lhe que a alternativa é a arca. Queridos irmãos, Deus quer que cada um de nós construa uma arca para trazer aqueles que não têm mais esperança. Deus diz, faz para ti, mas pensa nos outros. Se você pensa construir uma arca só a pensar em si e na sua família, você não tem o Espírito de Deus na sua vida. Deus dá ordem, faz para ti, mas dá a possibilidade a que outros se juntem a ti. Como nós iremos ver. Não é? Quando ele recebeu aquela mensagem daquele arcanjo, ele imediatamente foi para casa. E agora ele já não dormiu mais. Porque aquilo que ele via, ele sabia que iria ter agora um fim. Não é estava cansado, porque não era ridicularizado, não era perseguido, não era maltratado, não era enxovalhado, todo mal falavam dele. E queridos irmãos, o verdadeiro filho, a verdadeira filha de Deus tem que estar preparado para ser ridicularizado, maltratado, ofendido e não reagir. Se você reage quando alguém lhe faz alguma coisa de mal, então você não está preparado. Você não está preparado para entrar e morar com Deus. Não é? Ele habituou-se e agora aquelas pessoas que o criticavam, que o condenavam, que o enxovalhavam, que o ridicularizavam, trouxeram, e isso trouxe, em vez de raiva, compaixão para com Noé. E Noé começou a olhar para aqueles sanguinários, para aqueles assassinos, para aqueles criminosos, aqueles ladrões. Ele começou a olhar para eles com compaixão. Querido amigo, querida amiga, nenhum de nós que olhe com indiferença àquele que Deus cruza no caminho está apto para o reino de Deus. Nenhum de nós. Agora quero que vocês vejam aqui uma coisa. A mensageira do Senhor, comentando esta ordem de Deus, no livro História da Redenção, ela diz isto. Mais de 100 de anos antes do dilúvio, o Senhor mandou um anjo ao fiel Noé para fazê-lo saber
que ele não mais teria misericórdia da raça corrupta. Nós vimos isso, estudamos. E diz, mas não queriam que ignorassem o seu filho. Ou seja, Deus envia os seus mensageiros. E aquilo que Deus quer é que quando Ele envia o mensageiro, as pessoas que recebem a mensagem não ignorem a mensagem do mensageiro nem o mensageiro. Diz aqui, instruir a Noé e faria dele um fiel pregador para advertir o mundo da breve destruição, para que os habitantes da terra ficassem sem escusa. Noé devia pregar ao povo e também preparar uma arca como Deus lhe ia mostrar para salvar a si e a sua família. Não devia apenas pregar, mas seu exemplo em construir a arca devia convencer a todos do que ele queria no que pregava. Queridos irmãos, nós vivemos num mundo em que há muito pregador, mas eles próprios não creem no que pregam. Não vivem em conformidade com aquilo que pregam. E não é? Ele tinha que demonstrar que aquilo que saía da sua boca era comprovado no exemplo com o trabalho das suas mãos. Não é? Ele tinha uma obra dupla. Pregar e construir. E os filhos de Deus nestes últimos dias têm uma obra dupla. E qual é a obra dupla? Pregar e construir. Porém, notem o que diz ainda a mensageira no mesmo livro, na página 63. Ela diz assim, Noé e sua família não estavam sozinhos em temer e obedecer a Deus. Mas Noé era o mais piedoso e santo de todos os que havia sobre a terra. Oh, quanto eu gostaria, meu Deus, que o Senhor olhasse para mim desde o céu e dissesse, o Manuel é o mais piedoso que está na terra. Infelizmente não pode dizer. Ele não pode dizer da minha pessoa. E aquilo que nós temos que lutar, por isso é que eu agora estou levantando de madrugada, ao meio da noite, intercedendo, clamando, olhando para as estrelas e clamando para que isso aconteça na minha vida. E também clamo a Deus por vocês todas as madrugadas, para que isso aconteça nas vossas vidas. Irmãos, a salvação de muitas almas vai depender da sua vida e da minha vida. Deus não tem na terra muita gente que faça aquilo que Ele quer. Deus não tem muita gente na terra que obedeça como Ele quer. Há muita gente que obedece como eles querem, mas não como Deus quer. E quando nós vamos ao ponto de dizer isto está errado, isto está errado, isto está errado, fanático, extremista, é tudo o que nós ouvimos da parte das pessoas. Mas, queridos irmãos, diz-nos aqui, mas Noé era o mais piedoso e santo de todos sobre a terra. E foi aquele cuja vida Deus preservou para levar a cabo a construção da arca e para advertir o mundo de sua condenação por vir. Queridos irmãos, porquê é que todos os dias estão a morrer pessoas? E porquê é que você ainda está vivo hoje? Porquê é que você está viva? Porque Deus está a preservar a sua vida para uma missão. Agora, se a sua missão é apenas trabalho, trabalho e trabalho, você não se vai salvar. Não se vai salvar. Você vai se perder. Porque nós temos que cumprir a missão. E diz-nos aqui, a multidão a princípio aparentemente recebeu a advertência de Noé. Oh, como hoje acontece. Ah, que grande pregação. Hoje o meu coração foi tocado. É. Mas depois
Passado horas ou passado dias, o toque no coração, o toque do Espírito arrefeceu e a vida volta tudo ao normal. Vou comer o que comia, vou beber o que bebia, vou ver o que via, vou fazer o que fazia, vou ir aonde não devia ir, tudo volta ao normal. Porquê? Porque o toque não foi um toque consentido, não foi apenas um toque emocional, foi apenas tocada a emoção, mas não a razão. E quando nós ouvimos uma pregação, seja de quem seja, quando ela está de acordo com a palavra do Senhor, nós temos, a nossa razão tem que ser ela a ser tocada e não a emoção. Tudo o que vem pela emoção morre depressa. Então nós precisamos é que seja a razão tocada. Diz aqui, a multidão a princípio aparentemente recebeu a advertência de Noé. Todavia, não se voltou para Deus em verdadeiro arrependimento. Foi-lhe dado um tempo de graça, antes que viesse o dilúvio, para serem provados e testados. Falharam em suportar a prova. Qual foi a prova? A prova foi a pregação de Noé e a construção da arca. Nós não sabemos quanto tempo demorou Noé a construir. Uma coisa eu sei, não foi 120 anos. Quanto tempo ele demorou a construir, mas cada martelada que ele dava na arca era testemunha e era tempo de graça para aquele povo. Queridos amigos, vamos agora ver que na terra, nessa altura, havia uma maldição dupla. Vamos ver quais eram as duas maldições duplas. Havia duas maldições que assolaram a terra. E vamos ver quais são. Vamos para Gênesis, para o capítulo 3, versículo 15 a 18. Vamos ver qual foi a primeira maldição. Porque são duas maldições. Gênesis 3, 15 a 18. O que é que nos diz o texto sagrado? Gênesis, capítulo 3, 15 a 18. Diz assim o texto sagrado. Espinhos, aliás, do verso 15 a 18. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. À mulher ele disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua conceção. Com sofrimento terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. Ou outras versões dizem, te dominará. E Adão, porque é aqui agora que vai aparecer a primeira maldição. E Adão, ele disse, porque tu escutastes a voz da tua mulher e comeste da qual eu te ordenei dizendo, tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por causa de ti. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá e comerás erva do campo. Então qual foi a primeira maldição? A maldição da terra. A terra que até aí produzia apenas coisas boas, começou também a produzir coisas más. Eu ainda ontem, aliás não foi ontem, há 2 dias atrás, tive que andar aqui na terra a tirar ervas daninhas que estavam a sufocar as ervas boas, os vegetais bons. A terra hoje está a produzir o bom e o mau. Da mesma forma como a vida humana, a grande maioria das vidas, elas produzem o bem e o mal, assim foi a terra. Então a primeira maldição foi a terra. Houve consequências, mas não confundamos. A mulher teve consequências e a serpente também teve consequências. Só que eu quero vos dizer uma coisa aqui.
esta serpente que nós estamos a ver aqui, e que fomos também habituados e aprendemos que é apenas aquela serpente, não é assim. E reparem porque é que não é assim. Porque reparem o que é que diz o versículo 15. O versículo 15 diz assim: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Para quem é que Deus está a falar? Para a serpente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, nós vimos e iremos descobrir mais à frente, quando falarmos desta serpente, a tal serpente tortuosa, nós vamos ver que não é aquilo que muitos de nós têm visto e pensado que assim é. Queridos amigos, deixem-me agora dizer uma coisa. Se esta primeira maldição foi a terra ser amaldiçoada pela desobediência do Adão, então qual é a segunda maldição? Porque a mensageira do Senhor diz bem que havia duas maldições sobre a terra nos tempos de Noé. Então quais são as duas maldições? A primeira já vimos. Então qual é a segunda maldição? Eu vou ler Patriarcas e Profetas, capítulo 8, página 87. Diz assim: nos dias de Noé, uma dupla maldição repousava sobre a terra, em consequência da transgressão de Adão e do homicídio perpetrado por Caim. Isto, contudo, não havia grandemente modificado a face da natureza. Existiam indícios evidentes de decadência, mas a terra ainda era rica e bela com os dons da providência de Deus. Então qual foi a segunda maldição? A morte de Abel. O irmão ter matado o irmão. Então temos a maldição da terra, que vai produzir frutos maus, e a violência que se desenvolve na terra. E quando agora Deus manda Uriel, manda o arcanjo falar com Noé, ele diz: Noé, há duas coisas que estão na terra que quando eu a criei não faziam parte. Queridos amigos, mas além disso, além das duas maldições, havia um grande sinal na terra. Um sinal que mostrava aos homens, aos ímpios e aos homens santos a misericórdia e a compaixão de Deus. Sabem qual era? Sabem qual era esse sinal? Havia um sinal na terra, nos tempos de Noé, um sinal visível, que mostrava a compaixão e a misericórdia de Deus nesse tempo. Sabem qual é? Qual é? Hã? Não. Isso foi só para Caim. Proteção para o Caim. Ninguém sabe? Já falava. Diga-me, Elsa. Diga lá o que é que está a pensar. Não, pensei que o arco-íris, mas foi depois, né? O arco-íris veio depois. Matusalém. Matusalém. Porque o que é que Matusalém representava? Tempo de graça. As pessoas a olharem para Matusalém. O que é que se passou aqui? Por que é que isto desligou? Tem cara.
vamos ter um pouco de calma, porque ficámos aqui sem bateria. Mas já vamos recomeçar. Olá, Rogério. Um feliz sábado também para ti. Que Deus possa abençoar-te também. Vamos ter um pouco de paciência. Precisamos de arranjar outras formas. Não sei como, Deus vai ter que nos abençoar. Vamos ter um pouco de paciência, que já vamos entrar de novo. Queremos pedir desculpa, mas infelizmente houve aqui falta de bateria e obrigou-nos a desligar. Mas já estamos repostos pela graça de Deus. Vamos avançar. Então, como eu estava... Sim, diz. O senhor estava falando lá sobre Matusalém, porque quando Matusalém fez, vive o dilúvio, né? Sem dúvida. Então, enquanto ele estava vivo ali, era um tempo de graça para as pessoas. Ok, então vamos aqui ver uma outra coisa que diz assim. O nome Matusalém, apesar de muita gente não o explicar dessa forma, segundo o contexto judaico, contexto hebraico, diz: Matusalém significa quando ele morrer, será enviado o dilúvio. Então, as pessoas que conheciam, para nós, falar Matusalém não nos diz muito. Mas para aquela gente, sim, porque eles percebiam o significado dos nomes. Eles conheciam bem o significado dos nomes. E então, imaginem que quando Matusalém, não acredito que ele adoecesse, porque ali fala-nos claramente que até ao dilúvio ninguém morreu de doença. Mas imaginem que ele tinha lá uma gripe ou qualquer coisa. Como é que o povo ficaria? Mas ao mesmo tempo, enquanto ele vivia, também diz: ele está de boa saúde. Ele está de boa saúde.
Portanto, se é quando eu morrer, então ainda vamos ter tempo de viver a vida. Queridos irmãos, quero-vos dizer uma coisa. Bem-vindo, irmão Francisco. Quero-vos dizer uma coisa. Peço desculpa termos caído, mas foi um problema aqui. Agora, eu quero que notem o que é que a irmã White ela diz. Matusalém, o avô de Noé, viveu até ao próprio ano do dilúvio. Quando é que foi o dilúvio? Em que ano foi? No ano que? 600. Foi no ano 600. Então, Matusalém, ele viveu até ao ano do dilúvio. Diz aqui, os quais antes do dilúvio das águas vir sobre a terra, não é pela sua pregação e exemplo, em construir a arca, condenou o mundo. Agora vamos ver os sinais de hoje. Vamos ver, já vimos, que havia uma dupla maldição, mas havia um sinal visível que oferecia àqueles que estavam na maldição a oportunidade de salvação. Ou seja, não havia uma condenação estrita. Não. As pessoas que estavam debaixo da condenação, elas viam em Matusalém uma alternativa. E qual era a alternativa? Sair da condição. Matusalém representava a graça de Deus. Essa graça que se estendeu, como Noé disse, por 120 jubileus, como possivelmente iremos falar isso no próximo sábado, se Deus assim o entender. Agora vamos ver aqui uma coisa curiosa. Em Mateus 24, no versículo 38 e 39, vamos ver o contexto do povo daquele tempo para vermos o contexto do povo de hoje. Mateus 24, e vamos ler do versículo 38 e 39. Vamos ler. São versículos conhecidos, claro que são. Mas é importante ver o contexto, porque o mesmo contexto do passado está-se a repetir no presente. Vamos então ver. Disse assim o Senhor: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, 2, bebiam, 3, casavam, 4, davam-se em casamento. Portanto, nós temos aqui 4 coisas que se destacavam naquele tempo: a comida, a bebida, o casamento e o dar-se em casamento. E nós poderíamos agora juntar aqui, ainda lá não cheguei, mas iremos juntá-lo brevemente, não neste estudo, mas num outro, poderíamos juntar também o exemplo no tempo de Ló, em Sodoma. Mas agora o que eu quero que ver é o seguinte. Eu pergunto, nós temos aqui, próximo de nós, um dos maiores centros comerciais da Europa. Um grande centro comercial, que é conhecido como o Palácio do Gelo. Em todas as cidades de Portugal, destacam-se esses centros comerciais. Quase em todas as cidades, até cidades medíocres, mais pequenas, existem centros comerciais. Agora, aonde é que nós vemos a grande concentração de pessoas? É nas comidas e nas bebidas. Nós vamos a esses lugares, estão cheios de comida e bebida. Agora a pergunta é, estão cheios de comida e bebida? Não. Porque esses lugares onde as pessoas recorrem para satisfazer as suas necessidades físicas não vendem a comida que deviam, nem as bebidas que deveriam vender. Ou seja, porque é que o problema aqui não é o comer, é aquilo que se come.
O que Deus condena era aquilo que comiam naquele tempo. O que é que comiam os antediluvianos? O que é que eles comiam? Deus não lhe tinha dado permissão para eles comerem carne. A primeira vez que Deus vai tolerar é depois da saída do dilúvio da arca. Mas até aí, Deus não havia dado permissão. E eu pergunto, eles comiam ou não comiam carne? Comiam. Eles comiam carne. Não só comiam carne de animais, mas comiam carne humana. Queridos amigos, hoje isso está a repetir-se. Há uma reportagem que passou, mas que foi logo abafada, porque os poderes económicos, cada vez mais, o dinheiro silencia. E sabem que há uma reportagem que foi feita, uns vídeos que foram lançados, em que diz que no tal McDonald's já se servem comida de seres humanos. Estamos vivendo coisas terríveis. E da mesma forma como aconteceu nos tempos do dilúvio. Agora eu pergunto, quem é que não gosta? Eu não quero que ninguém fale, mas quem é que não gosta? Eu também gostava de ir a esses lugares, comer naqueles lugares, com aqueles molhos, que nós nem sabemos o que é que têm. Nós não sabemos o que é que têm. Não é verdade? Eu agora tomei uma decisão de fugir de tudo isso. Porquê? Porque eu não sei o que é que me estão a dar. Uma coisa eu sei é que quando se está a comer em casa, sei o que é que se lá pôs e sei o que é que se come. Mas agora, nesses lugares, eu sei lá o que é que estou a comer. Quando comem os hambúrgueres, eu sei lá se aquilo é de homem, se é de rato, se é de cão, se do que é. Queridos amigos, qual era o problema naquele tempo? Indiferentes à dieta de Deus. Aquele povo era indiferente à dieta de Deus. E eu pergunto, estamos num mundo em que hoje é indiferente à dieta de Deus? Sim ou não? Estamos num mundo indiferente à dieta de Deus? Até nós muitas vezes ouvimos, como ainda há dias alguém, eu fui a uma igreja da Reforma, que é uma igreja que se distrita na alimentação. E quando comemos lá com eles, quando foi posta à mesa, então começaram-se a servir e eu tive cuidado de perguntar o que é que se podia comer e o que não se podia comer, porque isto é triste. Dentro do nosso povo, nós hoje ainda temos que fazer isso. Se formos a uma igreja, nós hoje temos que perguntar o que é que eu posso comer e o que é que eu não posso comer. Porquê? Porque há indiferença na comida. Não se toca nisso. Não se diz às pessoas isso não é comida. E quando, a certa altura, eu estava a tirar alguma coisa lá de uma parte que lá estava, e alguém me disse, irmão, isso tem ovo. E eu disse, espera. E há uma pessoa que se virou para mim e disse, irmão, por favor, comer só um bocadinho, uma vez. O que é que o irmão não come? Uma vez não faz mal. Não é a mentalidade que hoje está na cabeça das pessoas. É a mentalidade na comida e na bebida. Então, reparem que a primeira instrução que Deus deu aos nossos primeiros pais foi o que deveriam comer. Para não falarmos daquilo que deveriam beber. Porquê? Porque a única bebida que Deus deu ao ser humano e deu aos animais, e é a única bebida que vai existir por toda a eternidade, qual é? H2O. E porquê é que nós precisamos do H2O? Porque precisamos do nosso corpo de oxigênio, líquido e hidrogênio. Nós precisamos disso. Mas hoje o que é que as pessoas estão a beber? Até a própria
própria água que as pessoas estão a beber e que compram já não é água como deve ser. Por isso é que... exatamente. Então o que é que está a acontecer, queridos irmãos? O problema do passado repete-se no presente. Então, nós temos que ver. E o que é mais incrível e que me choca, que me dói a alma, é que nós vamos para aqueles que se dizem povo de Deus e eu tenho que ter muito cuidado naquilo que vou comer. Porque eu já não posso confiar. Mas irmão, mas está lá o pastor. Não se pode confiar. Não confie quando vai a um almoço de dentista. Não confie. Porque o que é que aconteceu? Enquanto Deus pediu para que se faça uma reforma alimentar na vida dos verdadeiros filhos, o que é que está a acontecer? Indiferença à reforma alimentar. Foi isso que aconteceu no tempo de Noé. Agora vamos ver, além da alimentação e da bebida, vamos ver que outra coisa nos mostra e que nos diz o texto sagrado. Reparem o que é que diz o texto sagrado. Casavam e davam-se em casamento. Que coisa curiosa! Casavam e davam-se em casamento. Talvez alguém possa dizer assim, mas que mal é que há? Irmão, quando Deus está a condenar aqui, não é o casamento que ele instituiu, porque então teria que ser ele colocado nos bancos dos réus, porque foi ele que criou o casamento. Mas aquilo que Deus está a condenar é aquilo que chamam de casamento e que não tem nada de casamento. Reparem, qual é o requisito para que uma pessoa case? Quais são os principais requisitos? O primeiro requisito deve casar com quem serve ao Senhor e que é fiel ao Senhor. Eu pergunto, esse requisito hoje é visto dentro das igrejas? Acabou. Hoje o casamento está completamente banalizado. Hoje, como a Bíblia diz, não te juntos a juntos igual. Hoje, infelizmente, até dentro da igreja já há juntos igual. Há piores pessoas dentro da igreja do que fora dela. Agora, queridos irmãos, há alguns versos que eu agora gostaria de ler. Vamos primeiro ver que conselho nos dá em relação à alimentação e à bebida. Vamos para o livro do Provérbios, capítulo 23, verso 20 e 21. Que advertência o Senhor nos dá? Provérbios 23, 20 e 21. Provérbios 23, 20 e 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz sentir-se de trapos. Muito bem. Nós temos aqui alguns conselhos. Um conselho de Deus, para mim, deve ser uma ordem. Ok? Uma ordem de um homem, para mim, não é aliás, um conselho de um homem, para mim, não é uma ordem. Eu posso ouvir um homem me aconselhar, mas não é uma ordem. Mas um conselho de Deus deve ser ordem. Então, aqui é bem claro. O que é que diz aqui? Não estejas aonde? Entre os comilões de carne. Agora, eu quero fazer-vos uma pergunta. Há pessoas boas que comem carne? Claro que há. Agora, qual é o perigo dessa pessoa boa em comer carne? É deixar de o ser.
Porque o que é que vai fazer o que é que vai fazer a carne na mente humana? Vai embrutecer, diz? Hã? Vai bloquear a mente. Vai embrutecer a mente. Ou seja, aquilo que havia e que fazia parte do animal vai passar a fazer parte de nós mesmos. Porque nós estamos a ingerir parte da natureza do animal. Então aqueles traços dele vão se tornar em nós. Então quando diz aqui, não estejas na roda dos comilões de carne, nos comilões, entre os comilões de carne, há aqui uma admoestação séria. Porquê? Porque se nós estivermos entre eles, corremos o risco de fazer aquilo que eles fazem. E vocês vão ver que isto é uma realidade, queridos irmãos. Isto é uma realidade. Nós muitas vezes, se estivermos num lugar de pessoas incrédulas, vocês vão ver, passado pouco tempo, que tipo de conversação é que nós vamos ter? E vamos estar a falar conversas de incredulidade. Porque nós não vamos ter domínio, não vamos ter força, que bom seria se assim fosse. Mas corremos o perigo. Então, Deus diz, não estejas aí. Entre os, como diz aqui, deixem-me ler aqui na minha versão, diz aqui, Provérbios 23, 22 e 20 e 21, diz assim, na minha versão, desculpe, eu estava em Jó, estava em Jó, por isso é que não estava a dar certo. Provérbios 23, 20 e 21 diz assim, não estejas entre os bebedores de vinho, entre turbulentos comedores de carne, porque o bêbado e o comilão virão à pobreza, e a sonolência vestirá o homem contrato. Vamos ler agora outro verso que está em Filipenses 3,19. O que é que o apetite vai criar na vida do ser humano? Filipenses 3,19, vamos ver o que é que nos diz. Irmão, na minha tradução aqui, Sim. Comida. Não tá carne, tá comida. Tiraram a palavra carne. Exatamente. Agora leiam lá Filipenses 3,19. Quem é que gostaria de ler? 3,19. O fim deles é a destruição. O Deus deles é o seu ventre. E a glória dele é para a vergonha deles mesmos. Que só pensam em coisas terrenas. Muito bem, então qual é que é o Deus deles? É o vento. Ou seja, será que a comida passou a ser o meu Deus? Agora, como é que eu sei se é o meu Deus ou não? Temos que fazer um teste. Por exemplo, quando eu olho para um alimento que me vai fazer bem, mas eu não o como porque o meu apetite não gosta, eu não estou a buscar aquilo que é o melhor. Porque eu deveria contrariar o meu corpo e dizer assim, não, eu vou comer porque faz bem, mesmo que não seja o melhor. Mas quando nós comemos, o que é que nós queremos? Não há nada errado nisso. Mas o que é que nós, sempre que temos um prato ou comemos um prato, o que é que nós queremos que o prato tenha e que nos dê quando comemos? O que é que nós queremos? Seja gostoso.
seja gostoso. Agora repara, a grande maioria dessas comidas que se vendem nesses lugares, elas são gostosas por causa de quê? Por causa do doce. Sim, mas mais o quê? Quando se vai ao McDonald's, quando se vai ao Burger King e esses lugares, o que é que vai dar gosto à comida que a pessoa come? Se for saber, é os molhos que eles colocam. São os molhos. É os molhos. E agora eu pergunto, vocês sabem de quem são essas multinacionais do McDonald's e de outros? A quem é que elas pertencem? Sabem quem são os donos disso? São jesuítas. Jesuítas e demónios. Eles são adoradores de Satanás. E é essa comida, agora pergunto, a inspiração desses molhos, e os irmãos podem dizer assim, mas o irmão agora está aí longe do Pai. Creiam o que vocês quiserem, a mim ninguém me tira mais da cabeça. A inspiração desses molhos foi feita por quem? Por quem? Não foi por Deus. É por isso que aquilo que é que cria nas pessoas? Dependência. Cria dependência. Diga, irmão. Tem um sanduíche que é vegano, de carne Vegano. vegetal. Eu vou ser sincero com vocês, eu já comi uma vez. Há muito tempo atrás eu comi. Hoje não como mais. Hoje nem passam essas coisas pela minha cabeça. Amém. Eu nem gosto de comer fora, eu só como dentro da minha casa. Amém. Aí eu fico com fome, mas eu falo, quando eu chegar em casa eu como. Mas eu já comi. Irmão, vou falar uma coisa pra você. É bom. Claro que é bom. O negócio é gostoso. Claro que sim. Então, muito complicado, porque eles pegam por ser vegetariano, a gente vai porque é vegetariano, né? A gente acha que tudo bem, tô na minha linha, né? Mas não tá, irmão. Não tá. Ali só tem porcaria que faz mal pra gente. Só isso. Agora, outra coisa que eu quero dizer-vos, e que eu também caí nessa armadilha durante anos, mas que pela graça de Deus não vou cair mais pelo poder do Senhor. Vocês sabem uma coisa? Estamos a falar da alimentação. Vocês sabem que a mente quer imitar as panelas do Egito. Sim. Vamos fazer vinho sem álcool. Vamos fazer cerveja sem álcool. Vamos fazer chouriças. Vamos fazer... Irmão, não foi isso que Deus criou. Deus criou-nos as coisas simples. E é aquilo que eu estou aqui a dizer para a minha mulher e estamos de acordo. Nós vamos comer o mais natural que sai da terra. Conforme Deus criou. É isso que nós temos que comer. E aquelas coisinhas que nós usamos para dar gosto, vamos buscar aquelas plantas que nós sabemos que são boas para a saúde. Que ao mesmo tempo elas dão, como o alecrim, como outras ervas, que eu agora não estou aqui a falar, mas vamos buscar essas ervas, vamos colocar-nos nesses molhos e vamos fazer coisas que até o próprio Deus faria ao nosso lado se Ele estivesse connosco. Mas, queridos irmãos, este é o problema hoje. Porquê? Porque o demónio sabe que conseguiu destruir aquela geração no dilúvio. Levou aquelas almas todas à destruição pelas águas. E ele vai agora levar esta geração pelo fogo. E o que é que ele está a fazer? A alimentação. Então, queridos irmãos, o que é que nós temos que ensinar como povo de Deus? Em primeiro lugar, dar exemplo às pessoas que quando vêm à nossa casa, não comerem aquilo que eles gostariam de comer, mas aquilo que nós sabemos que é bom para a nossa saúde. Vamos agora...
agora para outra situação. Eu gostaria de ler ainda mais um verso que nós temos aqui e queria que lessem comigo 1 aos Coríntios 10:31. E isto é um mandamento de Deus. 1 aos Coríntios 10:31. Quando metemos alguma coisa na boca, deveríamos ter em mente sempre este princípio. E qual é o princípio? O princípio, o que é que diz? 1 aos Coríntios 10:31. Alguém quer ler? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, quando eu meto alguma coisa na boca, o que é que eu, antes de meter na boca, tenho que fazer? Perguntar a Deus: Senhor, isto que eu vou fazer e que vou comer é para a tua glória? E o Senhor vai responder. Mas sabem que nós, às vezes, colocamos coisas na mesa e pedimos a oração para essas coisas, que em vez de ser bênção é maldição. Eu só posso pedir bênção para um alimento quando eu olho para a mesa e vejo que ali o que está na mesa é para a honra e glória de Deus. Então, queridos irmãos, quando nós começarmos a pôr isto em prática, a nossa mente se vai abrir. O Espírito Santo vai fazer em nós morada. E vamos receber a unção do céu e os frutos do Espírito. Mas vamos agora para falar sobre casar e dar-se em casamento. Vamos para Hebreus, capítulo 13, versículo 4. E vamos ver o que é que nos diz a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 13 e versículo 4. Alguém que encontrou pode ler, por favor. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Então o que é que Deus está a dizer que deve ser venerado? O matrimónio. E sem mácula. Agora eu pergunto, os casamentos hoje são sem mácula? Os casamentos que hoje existem estão sem mácula? Oh, que bom seria se nós procurássemos contribuir, quer o marido, quer a esposa, dizer assim: não, eu não vou levar mácula. O que é mácula? Mancha. Eu não vou levar mancha para o meu matrimónio. Queridos amigos, quero-vos dizer uma coisa do fundo do coração. Infelizmente, essa não é a realidade. E sabem porque não é a realidade? Porque o verdadeiro casamento de Gênesis 2:24 já não existe, quase não existe. E o que é que diz em Gênesis 2:24? Estamos a ver os tempos de Noé. Estamos a ver repetir-se na história de hoje. O que é que diz Gênesis 2:24? O que é que o Senhor diz? Quando ele une aquelas duas almas, o que é que ele diz? 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. O que é que serão os dois? Uma carne. Vocês sabem que hoje, mesmo nos lares cristãos, hoje não se vê o marido e a esposa como uma só carne. E sabem onde é que começa já isso? Querem que eu vos diga? Querem que eu vos diga? Eu vou-vos dizer. Talvez isto vai chocar. Mas querem que eu vos diga? Na quê? Mudança da autoridade. Mas há um sinal evidente que nos mostra que não é uma só carne. Sabem qual é? Há um sinal que hoje nos mostra que não são os dois uma só carne. Alguém me sabe dizer qual é o sinal? Hã? Querem que eu diga?
Cada um tem a sua carteira e tem o seu dinheiro. Graças a Deus aqui não tem isso, não, irmão. Louvado seja o Senhor. Mas esta é a realidade. É ou não é a realidade? Vejo isso muito lá na feira, quando eu vi das coisas. Chega pra ele, a esposa chega e compra pra ela. Tira separado. Agora pergunto. Está a ser venerado o matrimónio? Não. Então, este é um sinal verdadeiramente forte de que o casamento não tem o princípio que Deus impôs, que os dois sejam uma só carne. Vamos ler outro verso. O que é que nos diz Romanos 1, 26 a 28? Este é outro problema relacionado com o casamento. Romanos 1, 26 e 28. O apóstolo Paulo, quando escreve a Roma, ele falou à igreja de Roma que era o problema, mas esse problema hoje expandiu-se por todos os lugares. Queridos irmãos, vamos ter que terminar e eu quase estou na introdução. Estou na introdução, irmão. Estou na introdução, meu Deus do céu. Misericórdia. Vamos então ler apenas este verso. Romanos 1, 26, 28. Quem é que gostaria de ler? Podes ler, Ramiro? Ou é 26 ao 28, é só 26 Não. e 28. 1, 26 a 28. Sim, podes ler 1, 26 a 28. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Queridos irmãos, isso era uma realidade do dilúvio, antes do dilúvio, e eu pergunto, não é realidade hoje? Hoje está pior, irmão. Homens com homens, mulheres com mulheres, já sabem que hoje já estão a ser treinados animais, para terem relações com mulheres e vice-versa. Mas isso já existia no dilúvio. A história está a repetir-se. Agora eu pergunto, quando Deus destruiu com o dilúvio tudo isso, esses pecados prevaleciam? Prevaleciam. E eu pergunto, eles estão a prevalecer hoje? Estão a prevalecer. Então é sinal que quê? Que em breve vai vir o dilúvio de fogo. Vamos ver outro verso. Malaquias, ainda ao verso 32. O verso 32 agora. Quem quer ler o 32 do mesmo capítulo? 32. Os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. O quê? Somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Muito bem. Agora notem aqui uma coisa. Cuidado, hein? Estes que fazem são dignos de quê? Mas que morte é que é? Que morte é que é? Morte eterna. Morte eterna. Mas agora há outro grupo que está aí. Qual é o outro grupo? Aqueles que têm prazer no que as fazem. Se você é indiferente àqueles que fazem isso, se isso não belisca, se isso não fere,
Então cuidado. Porque pode estar a correr um grave risco. Agora há uma coisa para aqueles que estão casados. E para aqueles que estão casados, eu quero que vocês leiam Malaquias. Capítulo 2 e versículo 15. Malaquias 2, versículo 15. O que é que nos diz o texto sagrado? Outra pessoa que queira agora ler. 2, versículo 15. Que bom era que fosse lido este verso na igreja. O que é que diz? Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade. Muito bem. Agora, qual era a razão do casamento? Porquê é que Deus fez um só? Reparem que havia uma razão. Está aí a razão bem clara. Ele diz assim. Ele não fez ele somente um, ainda que ele possuísse o restante do Espírito. E porquê somente um? Agora vem a resposta. E porquê somente um? Para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Ou seja, aquilo que está a dizer é, Deus faz um casal unido para que dê filhos no Senhor. Essa é a responsabilidade dos pais. Agora, sabem o que é que acontece? Até nisso o diabo trabalhou. E como é que ele trabalhou? Trabalhou porque hoje as mães substituíram o cargo de mãe por que outro cargo? Por que outro cargo? É? Pai de família, mãe virou pai de família. Isso. Mas por uma ocupação opcional. E a quem é que ela vai entregar aqueles que deveriam ser? Vai entregá-los a muitos e a muitas que nem sequer temem a Deus. E depois o que é que vai acontecer? Vão se queixar. Ai, o meu filho isto, ai, o meu filho aquilo, o meu filho que não quer nada com Deus. Quem é o culpado? É o filho ou é a mãe? Agora, muita gente me diz assim, mas irmão Fernandes, hoje nenhuma pessoa pode viver, nenhum casal pode viver sem trabalharem os dois. E porquê que antes podia? Porquê que antes podia? Viviam com... Diga, irmã. As mulheres eram mais simples, não tinham tanta ambição. Hoje a mulher ela quer muita coisa, ela quer ter uma vida diferente. É por isso que tem que trabalhar. Porque sabe uma coisa, irmã? Antigamente, segundo Deus, porque vocês sabem que quando o pecado entrou, Eva recebeu uma maldição. E qual foi a maldição que ela recebeu da parte de Deus por ela ter cometido o que cometeu? Não, além disso, ter filho com dores é verdade. Mas o que é que ela disse? Que a partir de agora, o centro dela seria quem? Quem é que a dominaria? O marido. Hoje a mulher não quer. Hoje a mulher não quer o marido que domine. Qual é a mulher hoje que se submete ao marido? É verdade que às vezes os maridos não devem ser submetidos, mas nós estamos aqui a falar no contexto cristão. Maridos que estão no Senhor, né? Exatamente, que estão no Senhor. Qualquer mulher tem prazer em obedecer a esse marido. Agora, queridos irmãos, este é um problema gravíssimo. Por isso, o que é que Satanás fez? Para destruir e para trazer o fogo, para destruir a próxima geração de pessoas, com o fogo e enxofre. O que é que ele fez?
foi buscar lá do dilúvio para os nossos dias. Mexeu na alimentação e mexeu na família. E com estas duas coisas, ele tem o povo que tem na terra. Foi aqui que ele mexeu. Agora, o povo de Deus, em que é que ele vai ter que fazer nestes últimos dias? O povo de Deus, para salvar aqueles que vão ser salvos, ele vai ter que mexer em quê? Na alimentação, vai ter que ensinar a alimentarem-se e vai ter que ensinar a ser família. Agora, posso eu ensinar a ser família se eu não sou exemplo? Nós já vimos pastores a divorciarem-se das suas esposas. Ou não é verdade? E a casarem com outra. Então que exemplo é que eles estão a dar de família? Qual é o exemplo que um pastor que se separou da sua mulher, da primeira mulher, que exemplo é que ele está a dar? Irmão, aqui não é só pastor não, tem um monte de igreja normal mesmo, que nem cargo tem, separa e depois casa com outra pessoa e o pastor da igreja faz o casamento. Agora quero vos mostrar outra. Vamos ainda para Malaquias, se ainda lá estão, e vamos ler o verso 14. O que é que diz o verso 14? Que bom seria que se isso lesse nas igrejas. O verso 14 eu vou ler, diz assim: ainda dizeis porquê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa da tua juventude, contra a qual tens agido traiçoeiramente, sendo ela a tua companheira e a esposa do teu pai. O que é que o Senhor aqui está a dizer? Eu estou atento ao casamento. Eu estou atento àquilo que estás a fazer no casamento. Irmão, sabem o que é que hoje se pensa? Queridos irmãos, eu vou ter que terminar mesmo, porque eu não quero cansar. Vamos ficar por aqui e vamos ler, porque logo a coisa vai ser dura mais. Porque nós logo vamos ver os sinais visíveis que nós hoje temos, como havia Matusalém, não havia? Vamos logo ver que sinal é que está diante dos nossos olhos hoje, que nos mostra que o tempo da graça está a terminar. Vou apenas ler aqui duas citações da irmã White para concluir. Ela diz assim: por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos maus morais. Patriarcas e Profetas, capítulo 11, capítulo 8, página 89. Agora notem o que é que diz. Isto alegra-nos, Pai. Deus sempre preservou o remanescente para o servir. Sempre. Quem é que foi Matusalém? Quem é que foi Noé? Quem é que foi Enoque? O remanescente de Deus. Ele vai ter na terra um remanescente? Vai. Vai ter uma missão difícil? Vai. Vai ter que lutar com demónios e espíritos? Vai. Mas agora nota o que é que diz assim, o que é que diz. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, em linhagem ininterrupta, perseveraram de época em época as preciosas revelações da sua vontade. Agora há aqui uma coisa curiosa. Está-nos aqui a falar de Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé e Sem. O que é isto? A descendência. Uma linhagem. Querido irmão, Deus vai ter. Noé teve um filho, rebelde teve. Mas o que é que o Senhor lhe deu? Um para o substituir. Sete. E nós vamos ver a linhagem. E depois diz aqui assim:
a mensagem pregada por Enoque e sua transladação para o céu foram um argumento convincente para todos os que viviam em seu tempo. Foram um argumento que Matusalém e Noé puderam usar com autoridade para demonstrar que os justos podiam ser transladados. Ou seja, Enoque foi uma peça influente. E agora Noé e Matusalém, eles começaram a ver o exemplo. Queridos irmãos e queridos amigos, que exemplo estou a dar eu na sociedade, na minha família, com quem me cruzo, aonde vou e com quem estou. Que exemplo estou eu a dar? Que Deus nos ajude e logo teremos a segunda parte.